Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro Be The Energy, o dito pelo não dito. E hoje, qual será o nosso tema, Beth? Você que passou aqui, só dá um oi pra gente hoje. Não faça aos outros o que não queres que te façam. Isso aí. Uau! Hoje nós estamos profundas. Muito profundas. Então, hoje a Fabiana vai levar vocês por essa linda reflexão profunda. Então, antes de mais nada, lembrando todos vocês que amanhã temos o nosso baile desmáscara! Nessa pandemia, onde a máscara virou nosso acessório predileto, é o nosso acessório diário, nós vamos convidar você para uma festa para a gente, ó, se livrar de todas as máscaras, essas chiques, essas não tão chiques, essas de pano para nos proteger, né? Ou aquelas máscaras que nem a gente sabe que a gente tem, não é? Quem nunca teve a Fabi do trabalho, a Fabi de casa, a Fabi da live? Uau, né? E um momento a gente já não sabe mais quem é. Se é a pessoa da casa, se é a pessoa do trabalho, se é a esposa, a mãe ou a gente mesmo. Então, como seria a gente tirar todas essas máscaras e olhar para a gente com gentileza? Porque muitas vezes a gente não quer tirar as máscaras porque elas são bonitinhas, confortáveis, né? A gente se sente bem atrás delas. E a gente sabe também como agradar as pessoas. Então, às vezes, a gente nos desagrada, veste uma máscara para agradar o outro. E aí a gente acaba se esquecendo de quem? Da gente mesmo. E isso também tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Não faça para o outro aquilo que a gente não quer que faça conosco. Mas será que a gente realmente está tratando o outro como a gente gostaria que o outro nos tratasse? É muito fácil apontar o dedo, mas quando a gente aponta um, tem quatro virados para gente. Então, eu vou trazer para vocês uma reflexão minha, porque da minha vida eu posso falar, da minha vida falo eu, né? Tem gente que fala também, mas eu falo de vez, né? Eu estou morando com os meus pais, coisa que eu não fazia desde os meus 18 anos. E não é uma coisa tão simples assim, né? Quem na sua adolescência não xingou, brigou, praguejou sobre seus pais e queria ter liberdade e não queria que ninguém cuidasse da sua vida? Pois bem, aí a gente se vê na casa dos nossos pais fazendo o quê? Cuidando da vida deles, se metendo na forma e na maneira que eles fazem as coisas. Então, caindo naquele mesma tecla de que eu saí daqui porque eu não tinha liberdade. E agora a gente está o quê? Eu estava aqui querendo fazer muitas vezes o quê? Privando a liberdade dos meus pais. Eu falei assim, gente, eu que falava tanto que não queria que ninguém cuidasse da minha vida, que queria ter minha liberdade, que isso, que aquilo outro. Quando eu me vi, estava aqui fazendo a mesma coisa. Mas a gente faz isso porque a gente é má, a gente é muito má. Não, gente, simplesmente porque a gente tem a mania de achar que a gente sabe o que é melhor para o outro. Mas será que a gente sabe o que é melhor para a gente? E tem uma outra questão. Será que o outro quer ser tratado da mesma forma que eu gostaria que ele me tratasse? Muitas vezes a gente tem o nosso ponto de vista, o nosso estereótipo do que é tratar bem uma pessoa. Mas cada pessoa é de um jeito.
Será que quando eu estou me aproximando daquela pessoa, eu estou respeitando a individualidade dela? Ou eu estou colocando goela abaixo dela aqueles comportamentos, né? Aquelas atitudes que eu julgo serem imprescindíveis para mim. Agora eu vou convidar vocês, então, a fazer uma reflexão. Como você gostaria de ser tratado? Vamos começar agora a pensar como a gente gostaria de ser tratado pelo outro. Vamos fechar os olhos aí, relembrar alguma situação que você se sentiu desrespeitado, invadido, humilhado. Como que é essa sensação de não receber do outro o tratamento por você esperado? É bom? É ruim? Dói? Aperta? Que parte do seu corpo sente isso? Fecha, abre, contrai, dói, é uma pontada, uma falta de ar? Quais são as sensações que o seu corpo tem quando ele não é respeitado pelo outro? Agora, eu quero que você olhe para você e olhe para o seu corpo. Será que você vem tratando a você e ao seu corpo como você gostaria de ser tratado? Será que você está sendo gentil com o seu corpo? Será que você está sendo cavalheira com o seu corpo? Abrindo a porta para o seu corpo entrar, abrindo a porta do carro para o seu corpo sentar, acariciando o seu corpo, sorrindo para o seu corpo, respeitando as vontades do seu corpo. Como você vem se tratando ultimamente? Você tem dado a você e ao seu corpo aquilo que ele requer, aquilo que faz o seu corpo realmente feliz. Não aquilo que faz ele feliz por 5 segundos e depois vira motivo de julgamento, de crítica. Como você está se olhando? Como você está se tratando? Como você está se respeitando? Você está se amando? Está sendo gentil com você? Percebe agora quando você se vê cuidando de você, quando você se vê conversando com você, quando você se vê no dia a dia com você, o que que a sua presença tem trazido para você? Você está feliz com a sua companhia? Você está feliz com o seu feedback? Você tem se elogiado ou se criticado? Você tem se feito feliz ou triste? Você tem se acariciado e se respeitado? Você vem se elogiando a cada dia, se reconhecendo, sendo seu parceiro, seu amigo e companheiro? Pode abrir os olhos agora. Gente, essa pandemia fez a gente olhar muito para uma pessoa que estava meio escondida algumas vezes, né? E essa pessoa somos nós mesmos. Eu passei por alguns momentos, gente, de não me suportar. Às vezes não é fácil conviver comigo mesmo, gente. Até falei na live hoje, eu preciso descobrir se essa frase é mesmo do Tiririca, né? Que ele dizia que eu tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. Eu já passei por isso, gente. Eu tentava fugir de mim, mas onde eu ia, lá estava eu. Troquei de cidade, troquei de emprego, troquei de colegas, troquei de tudo.
e aquele vazio, aquela sensação horrível, não ainda continuava dentro de mim. E eu culpava o quê? A cidade que não presta, o trabalho que eu não me adaptei, as pessoas que não me entendem, logo eu, gente, uma pessoa tão boa, né? Ninguém me entende. Mas, gente, o quanto eu vivia com a casa cheia de amigos e com a minha agenda lotada, cara, para eu não ter tempo de olhar para mim. Eu era uma workaholic, assim, incondicional. Por quê? Se eu estava olhando para o meu trabalho, não estava olhando para mim, né? Eu tinha alguém para culpar, podia culpar meu chefe, a empresa, todo mundo. E quando eu estava cheio de coisas para fazer, não tinha tempo de olhar para mim, de olhar para minha vida, de ver aquilo que eu não queria ver, mas que eu já sabia que estava lá. Aí a gente faz o quê? A gente arruma um monte de distração, né? A gente arruma colegas, a gente arruma bebida, a gente arruma festa, a gente arruma um monte de coisa que depois, no final das contas, só deixa um buraco aqui no meio do peito. E aí eu começo a culpar todo mundo, porque os meus amigos não são legais, porque o meu emprego não é legal, porque todo mundo me explora, né? Mas o que eu tenho feito por mim? Será que meu corpo está pedindo uma caminhada e eu estou enchendo ele de chocolate? Será que meu corpo quer só um chocolate e eu estou comendo uma caixa de bombom inteira? Que é para no dia seguinte olhar no espelho e falar assim, tá vendo? Que corpo horrível, né? Ai, porque eu não tomo jeito. Então eu mesmo fico dando motivos para não ser gentil comigo, né? Então, quantas vezes a gente coloca a culpa no outro? E fala que não quer que o outro faça com a gente aquilo que, né, eu não faço com o outro. Mas verdade, às vezes, gente, tem muitas coisas que são de personalidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa expansiva, adoro festa surpresa, né? E aí eu quero fazer isso para todo mundo, gente. Quero fazer festa, quero marcar coisas. E às vezes isso não agrada o outro. E aí eu faço isso para o outro e fico brava com o outro porque o outro não recebeu aquilo que eu fiz com tanto carinho. Então, será que é mesmo não fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça comigo? Ou não fazer para o outro aquilo que o outro não quer que façam com ele? Será que a gente já parou para pensar nisso? Quantos pontos de vista, julgamentos, quantos preconceitos a gente tem do que é legal e o que não é, o que é bom e o que não é. Quanto da nossa cultura é normal e outras culturas não são normais, não é normal. Eu fiz intercâmbio no Canadá e tinha muitos chineses. E brasileiro é expansivo, né? A gente chega e abraça todo mundo, é aquela coisa. E para eles isso era uma invasão muito grande, né? Então, olha só, gente, o abraço, que é uma coisa que a gente gosta tanto, para o outro, muitas vezes, é um desrespeito. Então, não é tratar o outro como eu gostaria que o outro me tratasse, mas é tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, né? Às vezes, os nossos pais não gostam muito de conversar. Eles preferem que a gente trate as coisas mais de lado. E às vezes conversar com eles pode ser invasivo. E às vezes eu acho, ai, porque a pessoa não me ouve. Mas será que eu estou educando aquela pessoa a conversar ou aquela pessoa está conversando comigo pelo olhar? Nem sempre a gente conversa por palavras, né? Muitas vezes uma imagem diz mais do que 1000 palavras, né? Então, o que é isso? É o que a gente fala muito da empatia, né? A empatia não é olhar o outro como eu gostaria que o outro me olhasse, mas é olhar o outro como o outro gostaria de ser olhado. Será que você está olhando para o outro como o outro, né? Ou você está olhando para o outro como você? E passando por cima de todas as características que o outro tem. Deixa eu ver que a Cris mandou uma mensagem aqui. O que o outro quer é uma leitura difícil. Será que é difícil, Cris? Ou será que a gente está achando que eu tenho que adivinhar tudo e que o outro não me dá sinais? Gente, as pessoas dão sinais a todo momento. Está na sua fala, está no seu olhar, está nos seus gestos. O nosso corpo fala, o nosso olhar fala. Se a gente prestar mais atenção no outro, mas de barreiras baixas, sem julgamento e sem ponto de vista, é olhar o outro pelo o outro, né? Só que geralmente quando a gente está falando com o outro, a gente não está prestando atenção no outro.
Ouvir não é só ouvir palavras, né? As expressões faciais, as expressões corporais, o tom de voz, né? Eles nos passam muito do que o outro está sentindo, passando ou percebendo. Então, como seria eu olhar o outro simplesmente por olhar? Mas quantas vezes a gente olha o outro já cheio de rótulos? Ai, é a tia chata, é o tio chato, é o primo faladeiro, é o amigo festeiro. A gente vai colocando rótulos. E aí, quando aquela pessoa vem falar com a gente não está olhando para ela de verdade. A gente está olhando para aquele preconceito, para aquele nome ou para aquele rótulo que a gente deu para aquela pessoa. E a gente acaba tratando aquela pessoa daquele jeito, tá? Eu sou uma pessoa muito romântica, embora não pareça, gente. E eu tive alguns namorados que eu falava assim: "Gente, por que você me dá flores? Por que você me dá bombom? Eu nunca ia imaginar que você gostava disso". Falei: "Pô, eu adoro isso". "Não, mas você é não sei o quê". Eu sempre parecia uma mulher muito forte, muito achando que essas coisas é balela, muito moderninha. Gente, eu sou super antiga nessas coisas. Eu adoro receber flores, eu adoro receber bombom, eu adoro homem romântico. Só que as pessoas diziam que eu não transparecia isso. Aí eu falei assim: "Gente, mas que raio, né?". Quando você ouve isso de uma pessoa, você fala assim: "É louca, né?". Aí quando você ouve isso de umas 5 pessoas, você começa a falar: "Bom, acho que a louca sou eu, né, no caso". Então, gente, quanto que a gente também está mostrando para o outro e dando sinais para o outro do que a gente não quer, né? E como que eu depois vou cobrar o outro que ele não me trata como eu gostaria de ser tratado? Se eu não estou me tratando da maneira como eu gostaria de ser tratada, né? E eu percebi que eu não estava me dando flores, eu não estava sendo romântica comigo, eu não estava dando bombons para mim. Como que eu ia transparecer isso para outras pessoas, né? Então, que máscaras, falando no nosso baile amanhã, que máscaras eu estava usando com essas pessoas, né? A gente tem algumas ferramentas, né, de desenvolvimento pessoal, onde a gente faz testes de personalidade, né? Quem aqui já fez um teste de personalidade? Escreve aí no nosso chat. Gente, tem empresas de RH que elas são feitas para fazer perfis das pessoas para determinadas funções. Eu confesso que eu achava isso balela, mas quando eu fui estudar isso um pouco mais a fundo, perfis comportamentais, né? Aquela coisa, não adianta botar o peixe para subir em árvore, ele vai ser uma pessoa extremamente frustrada. Então, quantos peixes estão querendo subir em árvores e quantos macacos estão nadando no mercado de trabalho ou na vida? Então, se a gente não conhece a gente, as nossas habilidades, as nossas aptidões, se eu mostro para todo mundo que eu sou um peixe, mas no fundo eu sou um macaco, como que eu vou receber banana, gente? Não é louco isso? Mas cada um tem as suas habilidades, né? E essas habilidades fazem parte do nosso perfil e da nossa pessoa. Só que a gente tem que lembrar que pessoas são pessoas e cada pessoa é de um jeito, e cada pessoa tem a sua cultura, tem a sua criação, tem os seus gostos. Então, essa questão de tratar o outro como eu gostaria de ser tratado é muito relativo. Como seria a gente tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado? Quer ver um exemplo bem interessante? Eu sou louca por viagem, né? Eu amo. Então, assim, me dá uma viagem de avião ou um cruzeiro, para mim ia ser o presente mais belo e maravilhoso do mundo. Agora, se você me desse uma batedeira, um fogão ou uma geladeira, eu dava na tua cara, entendeu? Mas a minha mãe, se ela receber uma viagem de cruzeiro, ela vai falar: o que, que eu vou fazer com isso? E ela fala mesmo. Acho que a gente foi no shopping uma vez e tinha um sorteio. Ela: isso eu não quero ganhar, não. Viagem de navio, pra quê? Não quero, não vou viajar. E eu falava: mãe, pelo amor de Deus, dá pra mim. A mesma coisa eu via, né? Aqueles sorteios, ai, a batedeira da última moto. Falei: Deus me livre, nem quero ganhar isso. Minha mãe, nossa, era tudo que eu queria. Então, gente, como a gente tem personalidades diferentes, pontos de vista diferentes, a gente não pode partir do pressuposto que o jeito que eu quero ser tratada é o jeito que o outro quer ser tratado. O quanto que não olhar o outro pelo outro, sem o meu ponto de vista, sem o meu julgamento, me impede de oferecer ao outro aquilo que ele requer naquele momento. E, gente, tem uma linha bem tênue entre eu fazer para o outro aquilo que é confortável para ele, que é gentil com ele, e eu deixar de ser quem eu sou a fazer isso, percebe? Muitas vezes a gente quer
tanto ser um bom filho, uma boa esposa, um bom marido, um bom professor, e a gente perde a nossa identidade, se transformando naquilo que o outro gostaria de receber. Mas nem sempre o que o outro gostaria de receber é a energia que se requer naquele momento. Quem aqui nunca teve uma dificuldade de dar um feedback negativo para um amigo? Você tá vendo que o amigo tá fazendo merda, você sabe que tá tudo errado, você tá querendo dar na cara dele, mas você sabe que se você falar a verdade para ele, pode ser que acabou a amizade. Gente, eu já tive essas fases de concordar com a pessoa, porque eu não queria perder a amizade, que eu sabia que se eu fosse sincero e falasse com ela, ia dar ruim, né? Mas a gente vai percebendo com o tempo que há maneiras e maneiras. Quem muitas vezes não viu. Quantas vezes as pessoas falam. Isso foi uma pesquisa de empresa, gente, que teve. Eles falavam que o problema dos funcionários não era ser demitido, mas era a forma como os funcionários eram demitidos. Né? Então, às vezes, não é o que eu faço, mas a forma como eu faço, a entonação que eu uso, a voz que eu uso. E, no caso, trazendo aqui para a nossa coisa de energia, tudo aquilo que eu faço com as minhas barreiras elevadas, eu estou criando choque e atrito com as pessoas. Né? Esse exercício é bem legal, né? Quem já fez Axis sabe que a gente fala de baixar as barreiras. É uma ferramenta muito boa quando a gente está numa discussão. Então, quando a gente cria uma discussão que é um de cá, outro de lá, percebe essas barreiras? O que eu falo não passa daqui, o que o outro fala não passa dali. Quando a gente baixa essas barreiras e a gente nos permite ouvir o que o outro tem a dizer, não que eu seja obrigada a concordar, tá? Mas quando eu estou disposta a ouvir sem ponto de vista e sem julgamento, tem muita gente que fala assim, pode falar que eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Mas não está ouvindo nada, está ali cheio de barreira, né? Já tem a sua opinião formada e não está ouvindo. E quantas pessoas acham que ao ouvir tem que mudar a sua opinião? Também não é assim. Ouvir o outro não quer dizer que você vai acatar tudo aquilo, mas você também não precisa reter com você aquilo que não faz sentido. Por que a gente muitas vezes sai magoado, né? E cansado e ferido de algumas discussões? Porque, primeiro, a gente leva as coisas pelo pessoal. E, segundo, eu pego aquele ponto de vista da pessoa e tranco aqui em mim. Eu não sei ouvir muitas vezes o que a pessoa fala e falar, ok, isso é o ponto de vista dela. Isso é a opinião dela, é isso que ela acha. E tá tudo bem. Não é o que eu acho. Eu sei que discutir com ela não vai mudar o ponto de vista dela. Eu posso continuar com o meu, ela com o dela, e nós temos que continuar a ser amigos. Então, quanto a gente está disposto a respeitar o espaço do outro para ter o nosso espaço respeitado? A gente não tem gestão sobre a ação do outro, mas a gente tem gestão sobre as nossas reações. Ó, reação é uma ação duas vezes. O quanto eu estou resistindo e reagindo ao que eu estou ouvindo do outro. E o quanto eu não estou sendo gentil e dando espaço ao outro para também receber gentileza e espaço do outro. Então, hoje, eu queria deixar um desafio para vocês na próxima semana. Como seria você é o caminho. Agora tá difícil, né, gente? Eu dar esse desafio tá um pouquinho mais difícil, mas pode ser com a cabeça. Eu ia falar assim: já fizeram um teste? Aqui em Bugaçu, né, que é uma cidade menor, sempre que eu saio as pessoas dão um bom dia e falam oi. Isso é muito comum aqui, né? E quando eu fui para São Paulo, isso não é comum, gente. As pessoas passam do seu lado que nem vê. Aí eu ficava pé da vida, falando, nossa, as pessoas passam, tropeçam em cima de mim, nem fala oi. Aí uma amiga falou para mim uma vez, mas você já tentou falar oi para as pessoas? Eu falei, ah, não, elas vão ignorar então. Se você começasse a dar oi para as pessoas, pode ser que seria diferente. E um dia eu topei o desafio, gente. Eu saí na rua dando oi para as pessoas que eu não conhecia. Pura e simplesmente para fazer contato e dar oi. Quantas vezes, gente, um sorriso de uma pessoa que a gente nem conhece alegra o nosso dia? Será que a gente está reclamando de ser não entendido, não compreendido? Mas o quanto a gente está entendendo e compreendendo o outro? Como seria vocês passarem pelas pessoas, já que agora não dá para sorrir, a gente pode fazer um oi com a cabeça ou uma piscadinha no olhar. Gente, as pessoas precisam dessa interação, de saber que elas estão sendo vistas e notadas.
Quem que tá fazendo? A Rosana tá fazendo isso em Goiás, Goiânia. Dá bom dia para todo mundo. Gente, não é gostoso receber um bom dia? Você pode estar de mau humor, a pessoa do teu lado vem sorrindo, te dá um bom dia, você acaba rindo. É contagiante. Acho que a Cel trouxe um dia o exemplo aqui pra gente, né? É, da pessoa que ria no metrô e que de repente estava todo mundo rindo dentro do vagão. Gente, a nossa energia, ela é contagiante, a gente vibra e reverbera isso ao nosso redor. Então, como seria essa semana você dar bom dia, dar um sorriso, uma piscadinha por cima da máscara para as pessoas na rua? E como seria você fazer um patrocínio positivo? Já ouviram falar dessa técnica? Patrocínio positivo. É uma técnica bem legal do coaching, tá? E que tem um efeito muito bom. Sabe quando você quer fazer um elogio para alguém? Isso é um patrocínio positivo. Sabe quando o seu neto, né, Cel, faz algo bom na escola? Você fala: Uau, que legal! Estou muito feliz pela sua apresentação. Mas, gente, os patrocínios positivos, eles têm que ser verdadeiros. Porque não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, nossa, que lindo que está o seu cabelo! E a pessoa sabe que faz 3 dias que ela não lava, o cabelo está horrível, né? Nossa, que roupa maravilhosa! E você, a pessoa sabe que ela não está num dia maravilhoso. Então, gente, não é o elogio pelo elogio. Mas como seria essa semana vocês fazerem pelo menos um patrocínio positivo? Por que a gente chama de patrocínio? Gente, isso realmente é um prêmio, é um ganho para a pessoa que recebe. Eu fiz isso semana passada, eu fui ao shopping, né? E eu fui muito bem atendida por uma vendedora. Na verdade, uma loja de maquiagem, ela me fez comprar mais do que eu gostaria de comprar, mas ela teve uma abordagem muito simpática, sem me empurrar o produto, ela me fez levar os 2 produtos que eu não queria, mas com uma gentileza e uma prestação de serviço. Não, vem cá, prova esse, prova aquele, e trazia e já limpava a minha mão e não sei o que lá. E aí veio para mim um estalo, gente. Faz um elogio para a chefe dela. Aí eu perguntei para ela, né? Ah, quem é seu gerente? Na hora que eu estava no caixa pagando. A menina ficou branca, gente, branca. Achei que a coitada ia desmaiar. Na hora que eu perguntei quem era o gerente. Por quê? Olha o quanto a gente está condicionado a receber feedback negativo, ou como a gente chamava no mundo corporativo de feedback, né? Quando eu chamei o gerente, ela ficou branca. Aí eu falei assim: olha, eu queria te falar, te parabenizar pela sua vendedora, ela é uma ótima vendedora, ela me fez comprar mais do que eu gostaria de comprar. Contei a história real, entendeu? Mas ela vendeu com muita gentileza, com muita precisão. Eu sei que isso é técnica de venda, tá? Mas ela me fez comprar e eu estou saindo daqui feliz com os produtos que eu comprei e com o serviço que ela me prestou ao vender isso. Ela quase chorou, gente. Era o último dia de teste dela na loja e ela não sabia se ela ia ser efetivada ou não. Aí o gerente dela falou: e hoje é o último dia de teste dela, ela tá toda preocupada se vai ser efetivada ou não. Aí o gerente falou assim: eu já falei para ela ficar tranquila, que é lógico que ela vai ser efetivada, né? Aí eu falei assim: se vocês não efetivarem ela, vocês estão perdendo uma ótima vendedora. Eu preciso até voltar lá para ver se ela continua trabalhando lá, mas eu acredito que ela foi efetivada, assim, que ela era uma profissional muito bem competente. Mas o quanto que a gente não. Se ela tivesse me atendido mal, com certeza eu teria feito uma reclamação. E acho que 99% das pessoas teriam feito. Mas como eu fui bem atendida, gente, 10% das pessoas fazem um elogio. A gente tem muito esse olhar pela crítica e não pela valorização. Muitas vezes a gente não se percebe reconhecido, mas o quanto eu estou reconhecendo o outro. E se exaltar, elogiar, reconhecer fosse o nosso novo normal? Como seria tratar o outro como o outro deseja ser tratado e não como eu desejo que ele deseje ser tratado? Faz sentido isso para vocês? Então vamos fazer um teste essa semana, gente. Cumprimentem um desconhecido e façam um patrocínio positivo, um elogio a uma pessoa com sinceridade e percebam o que essa energia movimenta para você, não só para o outro. Porque, gente, quando eu fiz esse elogio para ela na loja, eu saí de lá tão feliz comigo. Pode até não ter feito efeito para ela, mas assim, apesar de eu ver que fez, mas ainda que não tivesse feito nenhum efeito para ela, para mim foi tão grandioso ver, porque quando a gente reconhece no outro alguma coisa, seja ela boa ou ruim,
é porque a gente tem isso dentro de nós. Então, se nós somos capazes de sorrir e elogiar as pessoas cada vez mais, a cada dia, é porque nós sabemos sorrir para nós, olhar para nós e nos patrocinarmos positivamente também, todos os dias. Como seria ser para o outro a atitude que você queria receber de você? Essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que recebam muitos sorrisos e muitos patrocínios positivos. Lembre-se, trate o outro como o outro gostaria de ser tratado. Gentileza gera gentileza, já dizia o filósofo, não é? E um sorriso, gente, não faz mal a ninguém, principalmente pra gente. Como seria a gente ser o tratamento que a gente escolhe receber neste mundo. Porque ser feliz e fazer um mundo melhor só está nas nossas mãos, por só nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Como a gente sempre frisa aqui no Vida Energy, vamos focar na gente, o que nós podemos fazer por nós, o que nós podemos fazer por essa realidade, o que nós podemos fazer pelo mundo e para nós mesmos. Então, esse é o nosso recado de hoje. Não se esqueçam, amanhã temos baile desmáscara. Vamos tirar as máscaras com um som e uma trilha sonora maravilhosa. Não percam que o nosso baile tem muita diversão, leveza, para a gente olhar para a gente cada vez mais. Como seria se divertir na nossa presença? Olha que maravilha, um baile desmáscara, gente, nessa pandemia, a gente vai poder se encontrar e estar sem máscara no nosso baile desmáscara. Então, venha conhecer os personagens e as máscaras que você está usando para construir a sua vida. E como seria você ter a sua vida agora livre de toda e qualquer máscara que está impedindo você de ser essa grandeza linda que cada um de vocês é. Gratidão por estarem com a gente sempre aqui. Convidem os amigos ao amanhã desmascarar.